Boa noite, meu povo querido, graça e paz da parte do Senhor Jesus para a sua vida, para a sua casa, onde você estiver nos escutando, nos assistindo, seja abençoado agora, para a glória do Senhor. Esse é mais um podcast, nós estamos aqui gravando, deixando para você essa mensagem, uma mensagem que vai impactar você, como todas as vezes eu falo. Hoje tem mais alguém aqui, mais uma pessoa que nós estamos trazendo especial, cheia da presença de Deus. Uma pessoa que Deus preparou para estar aqui conosco nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Eu não sei que hora você está nos assistindo, então que você seja abençoado agora, para a glória do Senhor. E eu quero que você receba aí a saudação da minha amiga pastora Solange. Ó, gente, é show de bola. Você vai gostar muito do que a gente tem para conversar aqui junto, ok? Dá o seu boa noite aí, minha pastora. Boa noite a todos que estão nos ouvindo em todos os lugares, em toda parte do mundo, desse Brasil, aonde essa voz chegar, que a paz do nosso Senhor Jesus ela esteja com todos nós. A presença maravilhosa dele nos alcance a cada momento e que nós possamos ter um momento muito especial aqui, totalmente guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Amém, Aleluia. queridos? Glória a Deus, aleluia, queridos. Eu quero começar assim esse podcast falando para vocês que agora há pouco nós estávamos orando aqui e eu senti Jesus aqui. E eu sei que você vai sentir Jesus aí, Glória a não Deus. importa a religião que você seja, que você tenha, mas o que importa é que se esse Deus que está aqui, essa presença que está aqui, começar a fluir aí, você vai ficar impactado, Aleluia. porque você é simplesmente filho do nosso papai. E nós somos uma família em Cristo Jesus. Amém? Pastora, Oi. nesse momento assim, eu quero, como você disse, né, a gente já é amiga faz um bom tempo. Já faz alguns anos, né? Alguns Bastante, alguns não conta bastante tempo. todos os anos, mas faz, viu. A amizade em Cristo, ela ela é para a eternidade, né, pastora. Sim, A amizade ela tem que ser para a eternidade. Tudo que eu quero para mim, eu quero para você. E não quero nada de mal para mim, então eu não quero nada de mal para você. isso. Né? Se você tem um amigo, se você tem uma amiga, faz valer a pena, tá? Mas tem que ser amigo de verdade. Amigo que ajuda, que levanta, que auxilia em tudo. Amigo é amigo. Em uma guerra, o nosso amigo se torna um irmão, né? Exatamente, Amém? E você, exatamente. minha irmã? Amém. Amém? Amém. Você também, minha Pastora, irmã. quero que você conta para nós aí qual foi o momento desse chamado pastoral, né? Tem tanta gente aí querendo saber como que é, e às vezes vai ter até pessoas ali, ó, que sente esse chamado, mas está fugindo, está correndo. Mas falando sobre você, como foi esse momento, assim, na sua vida? Eu tive dentro do meu coração muito amor pelas pessoas. Sempre, sempre eu gostei de estar no meio das pessoas, de estar no meio do público, de estar no meio do povo. E esse amor, eu sinto cada dia mais que é o amor de Deus, o amor de Jesus. Amém. Porque Glória a quando você Deus. procura estar com as pessoas, você se compadece do outro, você sofre com o outro, você chora com o outro, você se alegra com o outro, você começa a sentir que tem algo sobrenatural dentro de você, Amém. que só Deus pode Verdade. colocar dentro de Verdade. nós mesmos, porque de nós mesmos nós não somos capazes. Mas com a presença do Pai, do Espírito Santo em nós, nós começamos a ser transformados. E eu já comecei a sentir muito isso dentro de mim sempre. Aí, foi só crescendo, crescendo, crescendo. E eu comecei a entender
que Deus tinha algo para minha vida, Deus tinha uma chamada para minha vida, que não se tratava de chamada de homens, mas uma chamada de Deus na Uau, minha vida. Eu comecei a ser convencida realmente pelo Espírito Santo, porque é uau. Ele que nos convence. É Ele que nos convence. E quando Ele nos convence, a gente sabe que tem uma chamada por Deus. Então eu comecei a entender e comecei a aceitar Olha da só, parte de Deus essa incrível. chamada de pastora, né? A gente tem todo um processo na nossa vida, todos nós temos, né? Mas com o tempo, quanto mais você se entrega, quanto mais você busca, a palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis. Quando me Quando me buscar. buscarde de todo o vosso coração, eu serei achado de vós. Ah, Então, quando a gente começa a se entregar e buscar, o Senhor ele começa a nos achar e nós começamos a nos entregar cada dia mais. E isso arde dentro do meu peito. Isso queima. E eu comecei a entender que Deus tem uma chamada na minha vida. foi assim que você começou a entender o Foi processo o desse chá. processo. O processo. E é bom quando começa a entender o processo. Sim, Tem muita gente ali, ó, que está nos assistindo, que às vezes ainda não entendeu o processo. isso. E tem um tempo, tem um processo na nossa vida, né? Nem sempre a gente aceita de cara. Sim, Tudo é um tempo, tudo é um processo, mas o segredo está em se entregar realmente, em abrir o coração para o Pai e dizer: vem, pode entrar e faz morada e cumpre o teu propósito, cumpre a tua vontade na minha vida. e deixar fluir. E deixar fluir, né? E estar disponível. Eu acredito que é assim. E você enfrenta muitos desafios como mulher no ministério pastoral? Olha, bispa, eu assim, eu sou muito tranquila em relação a isso, porque eu penso assim que muitas pessoas elas vão te aceitar, outras não. Sim, Algumas vão respeitar a tua chamada, vão te apoiar e vão te abençoar, como muitas talvez não. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Porque o apóstolo Paulo nos fala assim: se possível, mantenha a paz com todos. Então, eu sou uma pessoa muito tranquila, até porque o próprio Deus, o próprio Espírito Santo já me convenceu de quem eu sou. sim. Então, eu procuro ter a paz com todos. Sim, Eu procuro ser uma pessoa que faz o bem. E é o que diz a palavra de Deus: não faça com o outro o que você não quer que faça com você, né? Então, eu respeito a todos. Né, todos têm liberdade de aceitar ou não, sim, né. É sim. uma liberdade que todos nós temos, né. Então eu sou muito tranquila em relação a isso, Que benção, que tá. bom. Se eu for aceita, amém, e se a pessoa de repente tem alguma contrariedade ou não aceita ou não tem problema nenhum, eu respeito da mesma forma. Eu respeito da mesma forma, sabe. Amém. Eu acho que Glória a todos Deus. nós tem o direito, né. Sim, De pensar, de agir, de escolher o que quer, e Deus é amor e Ele é respeito também, sim. né. Então eu, assim, eu me dou bem com muita gente, com muitas pessoas, e eu porque geralmente porque eu sou uma pessoa assim já, sabe. Porque eu respeito o espaço das pessoas também, Sim. né. Então eu para mim é tranquilo, para mim é tranquilo, sabe, Lu. Para Tá mim é entendendo tranquilo. aí? É só você deixar fluir. Deixar fluir, exatamente. Deixar fluir. Não forçar nada, Hum, você não tem que forçar nada para ninguém. nem Você ter que se tem que explicar. não. Então eu sei quem eu sou, eu sei que Deus chamou, eu sei que Deus tem uma chamada, né. E é isso. O que tiver que acontecer, eu vou fazer a minha parte e Jesus vai fazer a dele, o Espírito Santo vai fazer a dele, Amém. e as coisas vão acontecer conforme o Senhor determinar. É o que eu tenho orado, o que eu tenho pedido, né. Pastora, conta para nós um milagre, algo assim maravilhoso que aconteceu através da sua vida.
milagre. dos, né? Um dos, porque eu acho que a gente está de pé, a gente está aqui respirando, a gente está podendo falar de Jesus, da palavra dele, é um milagre. Já. Nós Grande, somos um milagre, grande. todos nós somos um milagre, né? O Senhor, ele já realizou tantas coisas na minha vida, tantas coisas na minha vida, sabe que a oração que eu mais faço para Deus é essa: Pai, não retira de mim o teu espírito. Não retira, Pai, não retira de mim o teu espírito, porque tudo que eu quero é viver os teus planos e os teus propósitos. Mas o Senhor, ele já fez muita coisa na minha vida, muita coisa, Pode compartilhar um. sabe? São coisas assim que cura, cura na minha família. Meu Deus. A minha irmã, ela teve um processo que ela estava com nódulo, né, no seio, e foi para fazer a biópsia. A gente orou, a gente clamou, pediu ao Senhor, colocamos na presença de Deus. Ela foi lá já pronta para fazer depois a cirurgia, tudo. E de repente foi pedido um outro exame para testificar realmente se estava tudo ok, que teria que passar pela cirurgia. E não deu nada no exame que ela fez. Uau! O Senhor curou ela, curou ela. Ela está hoje curada, ela está bem, sabe? E Deus transformou a vida dela. Ela é uma mulher de muita fé também. E assim, muitas coisas o Senhor já fez na minha vida. O fato de eu estar aqui, de eu estar falando, de eu estar ministrando a palavra de Deus, é um milagre da onde Deus me tirou, da onde o Senhor tirou. A cada um de nós, né? Eu tenho toda uma história, eu tenho todo um testemunho. E da onde o Senhor me tirou, aonde o Senhor está nos levando e aonde Ele vai nos levar, é milagre, é maravilha, Olha né? aqui. A capacitação que Deus traz a nós, é só Ele que pode fazer, só Ele que pode mudar e transformar a nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Às vezes, né, a gente senta assim para conversar, para bater um papo, e as pessoas nos olham assim, não faz ideia, né, da nossa vida. Exatamente. Não. E às vezes, se a gente contar, muitos não entendem, né? Outros já entendem, outros não entendem, não faz ideia do que é estar na presença de um Deus poderoso, de um Deus de graça. E deixando assim, eh, deixando assim como um fato, como uma certeza, que logo Jesus voltará, né? Com certeza. Nosso objetivo, assim, é poder entrar dentro da sua casa, porque o seu tempo ele é muito precioso. Eu acredito que o seu tempo ele é muito precioso. E quando você para um pouquinho para nos assistir, para nos ouvir, você está compartilhando o seu tempo conosco. E isso é muito bom, porque do nosso tempo nós estamos compartilhando o quanto você é especial, o quanto você é importante para o Senhor e o Sim. quanto o Senhor ama. E em breve, Maranata, ele vai voltar. O que você pode deixar para essas pessoas hoje? Sabe? Porque nós, pastores, né? Não é fácil, porque ovelhas é ovelhas, pessoas são pessoas, né? E deixar isso para pessoas é gratificante, mas nós oramos aqui para que cada ser humano que nos ouve nos entende, nos compreende, né, pastora? Exatamente. Porque há uma necessidade de uma compreensão naquilo que nós pregamos. Não pode ser só palavras, 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 mas tem que ser algo firme e eficaz sobre a sua vida, como diz lá em Hebreus, né? Exatamente. É buscar o Senhor, né? Enquanto se pode achar, né?
Buscar o Senhor enquanto É pode achar. buscar o Senhor Jesus, se entregar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, porque com certeza está próximo. A gente pode perceber pelas coisas que a gente vive, que acontece, né? A gente olhando pela palavra de Deus, a gente consegue perceber. E Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida que nós podemos encontrar. E nós devemos estar buscando, se preparando, se entregando. A palavra de Deus fala: eis que estou à porta e eu bato. A porta que Jesus ele fala para nós é a porta do nosso coração. Ele quer que nós abra para ele quer poder entrar, ele quer fazer morada. Só que ele nos respeita. Ele não invade, ele não é Verdade. invasor, ele é muito lindo, ele é muito maravilhoso e ele nos respeita a ponto de dizer: eu estou à porta e eu bato. E se você abrir, eu vou entrar. Eu vou fazer morada, eu vou ceiar com você. Queridos, servir Jesus não quer dizer que nós não tenhamos lutas, não tenhamos aflições. Temos sim, porque o próprio Jesus ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, tenha fé. Eu não sei como que está a tua vida hoje, você que está ouvindo aqui nesta noite, neste dia, nesta manhã, nesta tarde, não sei como a Bispa Luzia falou, a hora que cada um vai ouvir esta palavra, mas que você possa abrir o seu coração, a sua mente, buscar em Jesus tudo aquilo que só Ele pode nos dar, só Ele, porque com Ele é possível nós termos paz em meio à guerra, em meio a lutas, em meio às dificuldades, às provações da nossa vida. Ele é a paz. Ele é a paz. Ele diz na sua palavra: eu vos deixo a paz. A paz que o mundo ela não nos dá, ela vem de Jesus. Jesus nos dá. E é possível nós viver essa paz dentro do nosso lar, dentro da nossa família, com os nossos filhos. Você que é casado, você que tem sua família, você que tem o seu esposo, com o seu esposo, com a sua família, com a sua parentela. Que o amor de Deus ele venha crescer em nós a cada dia. Que nós não permita que ele venha esfriar, que nós venhamos se esfriar, mas que ele venha crescer. Que Jesus ele venha sobre nós e que tenha total liberdade através do seu espírito para nos transformar a cada dia. Eu acho que nós devemos lutar enquanto nós estiver aqui, enquanto nós vivermos aqui, nós devemos lutar para que nós sejamos totalmente revestidos pelo poder de Deus, pela presença do Pai, por Ele. Então, o segredo é abrir o coração e dizer: vem, Jesus, vem, pode entrar, pode fazer morar, A casa pode é vir, sua. a casa é sua. Esta casa é sua casa e nós deixamos ela para É você. Jesus, né? É isso. A casa que Jesus quer morar é dentro de nós. O reino dele, ele se manifesta dentro de nós, né? É dentro de nós que se manifesta o reino de Deus. É de dentro para fora. Então, é toda uma mudança que há dentro de nós. E daí flui para fora, Isso. né? Ela é sentida. Jesus, a gente não vê Deus, mas a gente sente Ele, a gente sente a presença dEle, a gente sente a leveza do Espírito Santo trazendo sobre nós os seus frutos. E é maravilhoso, é maravilhoso. E às vezes você pode perguntar como sentir. Como vou sentir essa presença? Você sempre deve tirar um momento, um bom dia. Bom dia, Deus. Você já viu esses vídeos assim, né? Bom Através da dia. entrega, né? Através da Aham, oração, através de um relacionamento, né? exato. Porque a gente tem que ter relacionamento, Sim. né? Se a gente não tiver relacionamento com Deus através da oração, através de um louvor, através ali da busca, não tem como nós sentir Deus, sentir a presença dele. Mas, né, uma vez que a gente busca ele, é o buscar-me-ei e me acharei, É, né? às vezes Me a sua encontrarei. é, às vezes a sua casa, sua família é aquela bagunça. Às vezes um come na sala, outro come lá na área, outro come lá na mesa, outro, sabe? Um chega uma hora, outro chega outra, é uma bagunça, né? E não dá tempo.
de reunir todos, mas tem que começar por um. E talvez você que está nos assistindo, talvez é você que tem que ir lá abrir a porta e falar: entra, entra, Senhor, entra. E ele vai entrar. Exatamente. E quando ele entra, aí ele vai limpando todas as ilhas, vai tirando toda a bagunça. A casa que era totalmente inverso passa a ser uma casa de paz. Então tem que Exatamente. começar por alguém, né? Eu tinha uma casa muito bagunçada. Eu vivia numa casa mesmo muito bagunçada. Nós éramos muitos irmãos, ainda somos, né? Mas eu que tive que abrir a porta. E nisso Jesus entrou e foi entrando e abençoando e pondo tudo em ordem. E tem que ser assim com você, sabe? Comece esse relacionamento assim. Sempre começa por alguém, né? Tem que começar. Sempre começa por alguém. Lá na sua casa começou por quê? Começou por mim, Por você? por mim. Olha só, tá vendo? Então, começa. Não sei como que é a sua casa, né? Mas você sabe. Eu não sei como que é o fim de tarde, mas olha, tem uma palavra tão forte na Bíblia que diz que toda viração do dia o Senhor ia lá visitar Adão, Sim. né? Um relacionamento, né? É, um relacionamento. E quem diz que ele não pode visitar você? Quem diz que quando se você contempla o pôr do sol, você tem tempo para todo dia olhar aquele pôr do sol tão lindo? E às vezes, quando está nublado, chovendo, eu vou até a janela e falar: eu quero ver o pôr do sol ainda. É lindo, né? O tempo limpa É rapidinho lindo, e lindo. aparece o pôr do sol, depois volta a chover de novo. Você vê a criação que Deus criou, que É é lindo, muito sol, é lindo. muito Eu tenho lindo. parado muito para prestar atenção mais na criação, no que Deus fez, no que Deus criou, porque por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a vida da gente se torna tão corrida com as demandas do dia a dia, o Sim, trabalho, as responsabilidades e tudo mais que cada um tem que fazer, a gente entende, sim. né? Mas Deus tem me chamado muita atenção para parar e para olhar a criação. Para olhar os pássaros, para olhar as árvores, para olhar o que ele criou, o sol, cada dia que a gente acorda, você vê um sol brilhando, é Deus dizendo para nós, para todos nós, é mais um dia, é mais uma chance, é um novo recomeço, tem vida aí, ainda É, tem vida aí. é. Não acabou, não acabou. Muitos acham que acabou, Vai que não tem mais mudar, jeito, né? que não tem mais como, para mim não dá mais. Quantas pessoas estão nessa situação, nesse estado? Sim. Para mim não dá mais, para mim acabou, para mim não tem mais vida, eu só sobrevivo. Viva! Viva a vida que Jesus tem para você, para mim, para nós. Ele é vida. É. Ele é amor, ele é paz. Às vezes a gente procura em tantos lugares o que só vamos encontrar na presença dele, porque nós viemos dele, nós somos criatura dele. Ele nos formou, ele nos criou, e ele nos criou com propósito para a glória do nome dele. Então a gente procura, quanto tempo a gente procura em tantos lugares, Tantas em coisas. tantas coisas. E o Senhor diz: olhe para o alto, olhe para cima. Eleva, o salmista fala assim: eu elevo os meus olhos para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro vem do Certeza. Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. É esse o nosso Deus. Nós devemos procurar nele, porque nós vamos achar tudo aquilo que nós precisamos. Você que está aí, talvez sentindo um vazio dentro de É, você tem procurado em tantos liberamos lugares. agora. Que o Espírito Santo ele venha te encontrar, que você consiga abrir a tua casa, essa casa aqui para ele, que ele venha te encontrar onde você está agora e que ele venha preencher esse vazio, essa dor, esse sofrimento. O Senhor ele tem bálsamo, ele tem Aleluia. cura. Aleluias. Aleluias.
Eu creio em nome de Jesus que tem muitas pessoas precisando desse bálsamo, dessa cura, desta presença que só Jesus pode dar para mim e para você. Aleluia. Aleluia, por isso que eu digo que a oração que eu mais tenho feito é essa: Pai, não retira de mim o teu Santo Espírito, porque é tudo que eu tenho de mais precioso, é tudo que eu tenho de mais maravilhoso, e Ele deixou para nós, queridos. Fechou. Porque Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar aí com vocês um amigo. O melhor amigo dele, pastor. É. Melhor amigo dele. O intercessor, o Fechou pra ajudador, o nós. consolador. Nós temos esse amigo quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando nós falamos: vem, amigo, Espírito Santo, vem comigo, fica comigo. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador, ele nos traz os frutos, ele nos traz. Ele é tão onisciente, onipresente, que ele pode agora. Exatamente. Não importa aonde você estiver, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aonde você está. Ele nos alcança. Ele tem todo o poder. Todo o poder foi dado nos céus e na terra ao nosso Deus. Aleluias. Todo o poder foi dado. E que haja realmente um grande despertamento nas nossas vidas, para que nós possamos entender que esse avivamento que a gente tanto fala, ele é da presença de Deus em nós, ele é da palavra do Senhor Deus se cumprindo em nós. Este é o grande avivamento, esse é o maior avivamento, aleluias. É o nosso entendimento sendo aberto para a palavra, para Jesus fazer morada em nós. É ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É isso, esse é o grande avivamento, o grande despertamento, e é para quem quer. É para quem quer. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele diz: vinde a mim. Vinde a mim todos os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É dele que vem o alívio, A esperança. a esperança, o amor. A esperança, queridos. Isso, A esperança. a esperança. E a esperança é Jesus em nós. Essa é a esperança que nós temos. Aleluias. De saber que não se trata só daqui, mas que tem uma eternidade nos esperando. Aleluias. E você que quer uma experiência espiritual com Jesus, basta você só dobrar teu joelho na tua casa, Aonde estiver. onde estiver. Se você está aí no Onde? trabalho, vai até o banheiro. Quantas vezes eu fiz isso? Sim. Dentro da empresa. Fui Sim. até o banheiro dobrar meu joelho. E faça isso. Sabe, não quer que ninguém te veja aí da sua família? Vai lá no teu quarto. Vai ao lugar mais secreto que você tiver. Sinta essa presença. Sinta ele. Ele é uma pessoa. E ele vai até você. Sim, Jesus. Ele é uma pessoa. Ele sente, ele chora, ele ora, ele intercede, ele se entristece. Ele é uma pessoa. É o Espírito Santo. Receba ele aí na tua casa. Receba ele de graça. Depois você dá de graça também. Exatamente. De graça recebei, de graça vai dar. dai, né? Né? Glorioso, Isso, né? glorioso, glorioso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltando aqui a nós. Vamos voltar. Muito bom falar com você. É muito bom falar com você. Pastora, Oi. tem alguma lembrança assim na sua cabeça de algum fato assim engraçado que aconteceu? Na chamada? É. Então, assim, a gente vai vivendo um monte de processos, né? Eu já tive o tempo que eu pintei as paredes da igreja, que eu limpei o banheiro da igreja, que eu era da mocidade,
que eu era, ai, agora não tem nenhum ministro de louvor aqui na igreja ainda. Então, eu vou ser a ministra de louvor. Aí a oração aquela que Jesus nos ensina, né? Esforça-te e eu te ajudarei. Aí eu falei um determinado tempo para minha apóstola, não tinha, na época ela não era apóstola também, ela era pastora, e eu, na época, eu era diaconisa, naquela época. Então eu passei a diaconisa, eu fui evangelista, depois o Senhor, né, me deu a chamada de pastora, hoje eu sou pastora, mas na época eu acredito que eu era diaconisa, e não tinha ministro de louvor ainda na igreja, naquela época. E eu falei para a pastora: eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus junto com os meninos, e eu vou ser a ministra de louvor, e Deus vai me capacitar. E eu lembro, assim, até hoje eu converso muito com os meus filhos e com o meu sobrinho, que ele é ministro de louvor lá, né, o Júlio. E eu lembro, assim, que ele tocava o violão e eu fazia o louvor, eu cantava os louvores e ministrava. Só que eu sempre tive dificuldade de entrar nas notas do violão, eu não Entendi. sabia, não sabia entrar nas notas do violão, a hora que tinha que entrar certinho. Aí eu olhava para ele e eu falava assim: "Olha, Júlio, quando você for para mim começar o louvor, você olha para mim e você faz assim com a cabeça, que daí eu vou entender que é para mim começar a louvar". E ele: "Tá bom, tia". E assim a gente fazia, assim a gente fazia. Pra gente fazer o louvor. Mas assim, gente, é engraçado. Sim, para mim é um fato engraçado, mas eu acho tão maravilhoso, o que eu acho mais maravilhoso, é que eu sempre falei para eles: "Não se trata de a gente cantar bem, a gente ter, eh, toda uma perfeição, uma estética de fazer bonito ali, ai, ser profissional". Não, não, não. Deus, ele quer os verdadeiros adoradores, que adorem em verdade e em espírito. Então, não tirando que a gente tem que fazer o melhor, que a gente tem que se aperfeiçoar, que a gente tem que fazer com certeza, né, isso é maravilhoso. Mas o que que eu aprendo desde então? Que Deus, ele se importa com a melhor adoração que sai do coração, Do coração. que sai do coração. Mas hoje a gente ri com isso, né, porque eu sempre tive essa dificuldade, e eu não Ou às vezes, conseguia. né, eu fazia assim também, às vezes eu faço Sim, eu 5 falo, mas eu fico aí a gente esperando, fazia sinal, assim, né, fazia sinal para o que louvor tá indo, as notas isso, já foi e eu tô isso. esperando. Aham. E até hoje eu tenho dificuldade de ouvido musical, assim, né. Mas, assim, foi um fato, assim, que me marcou bastante, e hoje a gente ainda conversa e lembra, né. E tantas coisas, né. E eu estava lá, né, Lu, estava lá para ensaiar a Mocidade, para fazer coreografia. Tem um fato também que eu lembro que me marcou muito. Eu nunca tinha feito nenhuma apresentação de coreografia ainda, mas eu sempre tive muita vontade de dançar para Jesus. Sempre, sempre amei. E eu lembro que as meninas nós fomos lá para a igreja para ensaiar, e as meninas olharam para mim e falaram assim, daí eu já era evangelista, né. Elas olharam para mim e falaram assim: "Evangelista, o que que nós vamos dançar? Como que nós vamos dançar?". E eu falei assim: "Então, nós vamos colocar o louvor e nós vamos fechar os nossos olhos, e o Espírito Santo vai nos ajudar. E vai nos ensinar o que nós vamos dançar, porque nós Olha vamos só. dançar para Jesus. Nós vamos dançar, nós vamos oferecer o nosso melhor para Deus. Então ele vai nos ensinar. E eu fiz isso. Eu coloquei um louvor da Fernanda Brum, Emanuel, e eu fechei os meus olhos e elas ficaram ali, olhandinho, e eu fechei os meus olhos e foi uma experiência maravilhosa que eu tive com o Espírito Santo. Eu fechei os meus olhos e enquanto eu escutava o louvor, o Espírito Santo começou a me ensinar a dança, me passar cada detalhe, cada movimento da dança. E ali, quando eu abri os olhos, eu estava escutando e eu comecei a dançar. Quando abri os olhos, elas estavam tudo olhandinho para mim. Eu falei: "E daí, meninas? É esse que nós vamos dançar, ficou lindo". Eu falei: "Amém. Esse é o Espírito Santo que nos deu". E a gente apresentou a Amém. coreografia do louvor Emanuel. Olha só.
Então, tem tantas coisas, né, que a gente vai vivendo na caminhada, que a gente vai vivendo com Deus. É tão maravilhoso. Mas, assim, no meio de tudo isso, eu sempre aprendo que, independente, o Senhor, Ele quer de nós a nossa entrega total, sem reserva. Sem reserva. Sem reserva. Deixar É fluir. deixar fluir, é se hoje- entregar, é deixar fluir mesmo, realmente, sabe? Se fosse por um tema nisso hoje, eu Exatamente. colocaria deixa fluir. Deixa fluir, né? Porque ele nos sonda, ele nos conhece, ele sabe de tudo dentro de nós, né? Então nós não precisamos ficar enfeitando nada para Jesus, porque ele nos conhece, né? Ele sonda a nossa mente, ele sonda o nosso coração, diz a palavra de Deus que ele nos esquadrinha, né? Então, ele sabe de tudo. Sabe? E então é isso. Chegou algum tempo que você pôs a mão na cabeça e disse: Eu não fui preparada para isso, meu Deus. Já chegou? Sim, já me passou muitas vezes essa preocupação. E aí, ao mesmo tempo, eu sempre falei: vem essa preocupação e ao mesmo tempo já vem aquela resposta, aquele consolo do Espírito Santo. O Senhor, ele não chama os capacitados, ele capacita os seus escolhidos. Aí dá aquela Aí já traz aquela tranquilidade, aquela paz, aquela tranquilidade que glória a só o Espírito Deus. Santo nos traz. E passa, e passa. Várias vezes passou, não uma vez só. Várias vezes na caminhada passou. E passa ainda até hoje. Só que eu sempre procuro estar na dependência É o certo. de Deus. É o Porque certo. se ele chamou, a palavra de Deus fala que ele chama, que ele capacita, que ele predestina e que ele também glorifica. Então, eu entendo que se trata de você se entregar realmente e ficar disponível. Amém. Tirar os medos, tira a insegurança, né? Porque o verdadeiro amor no Senhor, ele lança fora Lança os fora medos. tudo. E a gente vai aprendendo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela tem que entrar, ela atravessa a nossa alma e ela gera em nós uma mudança de vida, uma transformação. E eu tenho vivido isso a cada momento na minha vida, pela palavra de Deus. Amém. Pela palavra de Deus, eu tenho vivido isso a cada momento. Então, ao mesmo momento que vem uma insegurança, que vem uma pergunta assim, já vem uma resposta dada pelo Espírito Santo e pela palavra. Opa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu tenho uma vontade em mim de fazer para Deus, eu vou fazer a minha parte e ele vai fazer a dele. Amém. Eu só preciso estar disponível. Né? Então, tudo começa dentro de nós, da nossa liberação, né? Sim. Da nossa Se liberação, a gente não liberar, porque a gente tem liberdade de é. escolha, né? E muitas das vezes quem retém somos nós mesmos, né? Pastora, para a gente estar já encerrando, tá? Olha, eu tô vendo todo mundo. Oh, né? Já vai acabar. Fala para aquela mulher que está lá nos assistindo, que está se segurando no chamado, não quer, sabe? Está se segurando. Deixa essa última palavra para essa mulher aí. Libera essa unção aí para ela. Seja forte e corajosa. Não temas, que o Senhor é contigo. Se o Senhor te chamou, se você sente que Deus te escolheu, que Deus te chamou, se entrega. Não espere ser aprovada por muitos, mas espere ser aprovada por Deus. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus te aprovou, ele se responsabiliza. Mas que você não seja a pessoa que vai barrar ele. Porque muitas das vezes a gente coloca culpa em muitas pessoas, mas a única que pode parar nós somos nós mesmas. Verdade. Se Deus tem, agindo Deus, quem impedirá? Né? Quem impedirá? Então, que toda a coragem, que toda a força, que toda a ousadia, que toda a fé, que toda a determinação vinda do alto, vinda do Senhor, seja sobre todas as mulheres, todas as pessoas, todos, não só mulheres, mas homens, mais jovens, mas todos que têm uma chamada.
Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para cima. Olhe para cima. É do alto que vem. A palavra de Deus é bem clara. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará quer dizer que se nós tiver a presença dele, nós temos tudo. Nada vai nos faltar. Porque a presença dele é tudo. Ela é completa. Então, nós tendo ele, nós tendo a presença dele, nós vamos chegar aonde ele quiser nos levar. Aleluia. Então, vamos ser fortes e Aleluia. corajosas. E só podemos ser fortes e corajosas com Jesus em nós. Sem ele, a gente não é. Não é mesmo, né? Porque daí a gente vai querer ir com a força do braço, do nosso jeito, da nossa maneira. Mas com ele, nós conseguimos, né? Fazer tudo aquilo que ele tem preparado para nós. Amém? Amém. Então nós vamos parar por aqui e como eu sempre digo, se você continuar fazendo o que sempre fez, você continuará sendo o que sempre foi. Nada muda, a não ser que você faça mudar. Pense nisso. Sim. Deus te abençoe. Amém. Um abração a todos, né? Todo E que carinho. a gente possa realmente refletir nas palavras de Jesus, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença.